paz do Senhor, estamos de volta aqui no nosso devocional. Hoje a nossa palavra está baseada em 2 Reis, capítulo número 4, versículo 1 em diante, que diz assim: Uma mulher das mulheres dos filhos de profeta clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Então, baseado nesta palavra, nesse versículo, nós queremos falar sobre esta mulher, que estava passando por esse momento de dificuldade, de dor, o qual o seu esposo já tinha perdido e ela era viúva, que diz assim: todos nós passamos por um momento de crise, dívidas, doenças, perdas, situações inesperadas que nos deixam sem saída. Foi assim com a viúva, endividada, sem recursos, com a ameaça de perda de seus filhos e como escravo. Aos olhos humanos era o fim, mas quando o recurso humano se esgota, começa a agir a providência divina. O Deus que abriu o mar para Israel, que sustentou Elias no deserto, é o mesmo que multiplicou o azeite daquela mulher e é o mesmo que cuida de nós hoje. Então, o primeiro ponto aqui: a crise é real. A viúva enfrenta dor e perda, morte do marido, dívida e ameaça contra os seus filhos. Então, nós vamos observar aqui que ela está passando por um momento de desespero, de momento de dificuldade. Por quê? Porque agora os credores vêm para buscar os seus filhos no lugar da dívida que o seu esposo tinha deixado, No caso, o seu marido tinha deixado essa dívida. E agora ela entra em desespero. Crise não escolhe pessoas. Até os servos de Deus passam por dificuldades. Isso é uma real. Ela não escolhe quem é pessoa, se é crente, quem não é. Não, ela não escolhe. Todos nós passamos por esse momento. A dor real, mas não é o fim. Aqui o versículo de número 1, parte B. Busca pela resposta. A viúva clama ao profeta, buscando a direção de Deus. Nós vamos observar aqui que ela faz o quê? Ela vai em busca do profeta, porque ali estava o profeta de Deus. E ela vai até a ele e pergunta e conta a situação para o profeta. Naquele momento de desespero, no momento de que ela não tinha uma saída, não tinha uma outra alternativa. Mas o Senhor orientou ela, que ela foi até o homem de Deus. E ali ela teve uma resposta. Na dificuldade, podemos buscar no lugar errado. Homens, recursos limitados, mas a resposta está em quê? Em Deus. Foi o que aconteceu com ela, A fé se manifesta quando reconhecemos nossas limitações e nos voltamos ao Senhor, O ponto 3 aqui fala: o pouco nas mãos de Deus é muito. Está no versículo de número 2 ao versículo número 4, que fala que a viúva só tinha uma botija de azeite e algo pequeno aos olhos humanos. Ela vai até o profeta e o profeta diz: o que eu irei fazer por ti? Aí o profeta pergunta para ela: o que tu tens em casa? Ele disse: meu senhor, tua serva não tem nada, senão uma botija com um pouco de azeite. Então nós vamos observar que ela tinha algo, que era uma botija. Deus sempre começa com o que temos e não com o que não temos. A obediência da viúva, pegar, aí o profeta também fala para ela, Então vai, empresta a vasilha aos teus vizinhos, e não pouco, mas muita, e entra para dentro da casa, você e os teus 2 filhos. Aí diz aqui, olha, a obediência da viúva, pegar a vasilha e fechar as portas, seguir o que as instruções, foi o canal do milagre. Ou seja, ela obedeceu o que o profeta falou para ela. Vai, empresta
vasilha aos teus vizinhos, e não pouco, mas muito. Entra na tua casa, fecha a porta da tua casa, tu e teus filhos, né? E coloca sobre as vasilhas o azeite, porque então nós vamos observar que o milagre aconteceu na vida desta mulher por motivo da sua obediência. A providência que transborda, o versículo 5 e o versículo de número 6. O azeite só parou de multiplicar quando acabaram os vasos. A provisão de Deus é abundante, mas limitada pela nossa fé e obediência. Ele não apenas supriu a necessidade, mas deu condições de viver dignamente. Porque a Bíblia vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer, que quando parou, cessou o azeite, que acabou as vasilhas secas, todas já tinham sido cheias, a Bíblia diz que ela vai até o profeta e pergunta o que ela tinha que fazer. E o profeta dá o quê? Uma instrução para ela. Vai, vende o azeite e o restante que paga a dívida, e o restante que sobrar vive com o resto que dá sobra, né? Então nós vamos observar aqui que ela vai pedir orientação com a pessoa certa, né? A providência traz solução e esperança, versículo de número 7. Dívida, agora ela está o quê? Com dívida paga, família preservada. Deus não apenas resolve o problema, Ele restaura dignidade e esperança. Foi o que Ele fez isso. Ele resolveu o problema da viúva, né? Deu a providência para ela e dignidade, né? O que parecia o fim se tornou o quê? Um novo começo. É isso que Deus faz. Muitas vezes nós encontramos situações dessa maneira, né? Olhamos para um lado, olhamos para o outro e não temos o quê? Uma alternativa. Mas quando nós se humilhamos aos pés do Senhor, que nós buscamos a Ele, Ele nos dá a resposta. Foi isso que Ele fez com essa mulher. Essa mulher, ela estava numa situações sem resposta, né? Numa situações difícil. E o Senhor orientou que ela fosse até o profeta. E quando ela foi até o profeta o que fez? Orientou, deu as palavras que ela tinha que fazer. E ela, em obediência, ela fez. E assim aconteceu o milagre na vida dela. Ela conseguiu quitar sua dívida, né? Conseguiu livrar os seus filhos, porque os seus filhos estavam ali sendo... ia ser levado pelo Criador, por causa daquela dívida que o seu esposo tinha deixado. E agora o Senhor lhe deu a providência para ela, dando recurso para ela. É assim que o Senhor faz. Assim como Deus cuidou da viúva, Ele também cuida de nós. A crise que enfrentamos pode ser o cenário de nosso maior milagre, quando obedecemos e confiamos e entregamos o pouco que temos na mão dele. O azeite da providência não cessa. Talvez você esteja como aquela viúva, vendo apenas dívida, perdas e dores. Mas hoje o Senhor te convida a colocar o pouco que você tem em suas mãos, porque Ele continua sendo Deus da providência na dificuldade, né? Então é assim que o Senhor faz. Talvez vocês só olhem para o problema, só vê dificuldade, mas se nós colocarmos a nossa fé em ação e confiar naquele que pode tudo por nós, Ele nos dá a providência, assim como Ele fez com essa mulher, com essa viúva. Para finalizar aqui a minha fala, eu quero deixar aqui uma parábola do copo e da água. Um homem caminhava pelo deserto com sede, já quase sem força. No bolso tinha apenas um pequeno copo com um pouco de água. Ele pensou: isso não vai me salvar, é muito pouco. No meio do desespero, encontrou um viajante que disse: se você derramar essa água sobre esta pequena semente que trago, em pouco instante ela brotará e lhe dará fruto que vão matar sua fome e lhe darão força para seguir. O homem hesitou, mas decidiu confiar. Derramou a água logo diante dos seus olhos e brotou uma planta que lhe deu alimentos e sombra. O que parecia insuficiente em suas mãos se tornou abundâncias na mão de Deus. Assim é a providência divina.
aquilo que parece pouco demais para resolver o problema, como a botija de azeite da viúva, mas na mão de Deus se multiplica e se transforma em resposta. O segredo está em obedecer e em confiar. Né? Isso é a pura verdade. Ela confiou, né? E obedeceu. Ela confiou na palavra do profeta e obedeceu o que o profeta falou para ela. E o milagre aconteceu. Então você que parou para me assistir esse vídeo, talvez você esteja passando por uma grande luta, dificuldade, até mesmo financeira, na sua vida. Seja qual for a luta, seja qual for o problema, seja qual for a circunstância que você está passando, enfrentando agora, eu quero te dizer, né? Se você tentar buscar recurso, se for em pessoas, mas que sejam em pessoas certas, em pessoas que tenham o Espírito de Deus na sua vida, que vão com sabedoria e orientar, assim como foi esse profeta. Essa mulher, ela foi ao profeta, ao homem de Deus, e ele, orientado pelo Senhor, deu as instruções para ela, e ela creu, obedeceu, e o milagre aconteceu na vida dela. Assim pode ser comigo e com você. Basta você confiar naquele que tem o poder de realizar e efetuar o milagre na minha e na sua vida. Que Deus em Cristo abençoe. Não se inscrever nos nossos canais, deixe seus comentários e até nosso próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.